Voltando da lida, encontrei uma mulher à beira de uma estrada esquecida, fraca e deixada para morrer. Sou fazendeiro e conheço aquele trecho como a palma da mão. Ninguém passa por ali por acaso. Percebi que tinha chegado no último instante possível. Levei-a para minha fazenda sem saber quem era, mas algo em seu rosto me dizia que seu abandono não foi acidente e que salvá-la mudaria meu destino também. Ela foi deixada para morrer na estrada, mas o fazendeiro chegou a tempo. Capítulo 1. O silêncio da fazenda na roça. O silêncio também grita. Aprendi isso nos primeiros meses depois que Marlene foi embora. Aprendi que o silêncio não é só ausência de som. É presença de tudo que não vai mais acontecer. É o café sendo feito para um só. É o outro lado da cama que não amassa. É a voz que você espera ouvir vindo da cozinha e que nunca mais vem. Meu nome é Antônio Borges Leite. Tenho 53 anos, uma fazenda de 180 alqueires no interior de Goiás, entre Crixás e Uruaçu, e uma vida que de longe parece completa. De perto é outra coisa. A fazenda se chama Boa Esperança. Meu pai deu esse nome quando comprou o primeiro pedaço de terra, há quase 60 anos, quando ainda havia esperança de sobra por aqui. Hoje o nome ficou, mas às vezes eu acho que é mais ironia do que promessa. Acordo todo dia às 4:30 da manhã. Não porque precise. É que o corpo acostumou assim quando Marlene ainda vivia, porque ela acordava nesse horário para fazer a quentinha antes de eu sair para o pasto. Quando ela morreu, o corpo continuou acordando no mesmo horário, como se ainda esperasse o cheiro do café chegando pelo corredor. Faz 3 anos que esse cheiro não vem, mas eu acordo do mesmo jeito, todo santo dia, me levanto sem pressa. Os ossos reclamam mais do que antes, um estalo no joelho, uma dor surda nas costas que apareceu nos últimos meses e não foi mais embora. Me sento na beira da cama e fico um instante ali, no escuro, ouvindo. É um hábito que desenvolvi depois que ela partiu. Fico escutando a casa, o barulho da madeira velha que range com a variação do frio da madrugada, o vento passando pelas frestas da janela do corredor. Algum bicho no quintal, às vezes um cachorro que late longe, às vezes só o capim balançando. A casa é grande demais para um homem só. Foram 6 filhos que Marlene e eu criamos aqui dentro, mas hoje nenhum mora mais por perto. O Fábio foi para Goiânia, trabalha com caminhão. A Rosana casou com um rapaz de Anápolis e sumiu. Os outros foram espalhando pelo mundo, cada um com a própria vida, e eu fui ficando. Não sei se por escolha ou por incapacidade de imaginar outra coisa. A fazenda sempre foi minha extensão. Sem ela eu não sei quem sou. Calço a botina ainda no escuro, porque sei o caminho de cor. 42 anos caminhando pelos mesmos corredores ensinam o corpo a não precisar dos olhos. Passo na frente do quarto que era dela e não olho. Nunca olho. A porta está fechada desde o dia do velório e eu não tive coragem de abrir ainda. Sei que um dia vou ter que abrir. Só não sei quando esse dia vai ser. Na cozinha, o fogareiro a gás acende com um clique. E 2. A chama azul ilumina por um segundo o fogão velho. As panelas penduradas no gancho de ferro que o meu pai instalou na parede ainda nos anos 70. Coloco água para ferver. O café que faço não é bom. Nunca foi. Marlene fazia um café que deixava a cozinha inteira cheirando, grão torrado na hora, coado no pano com aquela paciência de quem sabe que a pressa estraga. O meu é requentado, forte demais, às vezes com gosto de queimado. Bebo assim mesmo. Sento à mesa sozinho. A mesa de madeira escura comporta 8 cadeiras. Eu sento sempre no mesmo lugar, de frente para a janela que dá para o quintal. Do lado do prato tem uma caneca de louça grossa, azul desbotada, que era dela. Não uso ela. Fica ali como companhia. Às vezes olho para ela enquanto tomo o café e penso nas coisas que nunca disse quando ainda dava tempo de dizer. É assim toda manhã. Depois do café, saio para o galpão. O cheiro de terra molhada bate na cara logo que abro a porta dos fundos. Aquele cheiro de Goiás que não tem igual,
Barro vermelho úmido da madrugada, capim, estrume, madeira aquecida pelo sol do dia anterior, ainda guardando calor. É um cheiro que eu carrego na memória da infância e que me ancora quando tudo parece solto demais. Boto a sela no Barroso, um cavalo zaino de 12 anos que herdei de um vizinho e que tem um gênio difícil, mas uma lealdade de cachorro. Ele me conhece. Sente quando estou mais pesado que o normal. Nesses dias, anda mais devagar, como se soubesse que eu preciso do tempo extra. A lida começa antes do sol nascer de vez. Nessa época do ano, o calor já aparece antes das 8 da manhã. E por volta do meio-dia, a fazenda inteira parece uma brasa acesa. As cigarras começam o barulho delas assim que o sol pega força. Um zoom contínuo que envolve tudo, que entra pela cabeça e fica ecoando mesmo depois que a gente sai do campo. Aprendi a gostar desse barulho. É o tipo de som que prova que a vida continua, mesmo quando parece que não deveria. Naquele dia específico, a manhã começou igual a todas as outras. Conferi o cercado do Pasto Novo, o que eu estava reformando nos últimos meses. Tem um trecho onde o boi sempre acha um jeito de forçar a passagem. E eu já consertei 3 vezes. Consertei de novo, sozinho, como faço tudo. Os 2 peões que trabalhavam aqui saíram no começo do ano. Um porque arrumou serviço melhor em Uruaçu, outro porque a família mudou de cidade. Não contratei mais ninguém. Não sei bem por quê. Talvez porque a solidão tenha virado costume, e costume a gente às vezes defende sem perceber. Ao meio-dia parei embaixo de uma gameleira grossa que tem no meio do pasto de cima. Toda vez que paro ali, lembro de Marlene dizendo que aquela árvore era mais velha que a família inteira. Dizia isso com orgulho, como se a permanência da árvore garantisse a permanência de tudo ao redor. Ela acreditava nisso. Eu aprendi a desacreditar de permanências. Tirei da mochila o pão com queijo que havia embrulhado de manhã, comi devagar olhando o horizonte. O céu de Goiás no verão é uma coisa à parte. Azul impossível, daquele azul que parece pintado com excesso de intenção. Nuvens brancas e pesadas se acumulando no fim do horizonte, prenúncio de chuva para mais tarde. O vento morno vinha do norte, cheirando a capim seco e poeira. Foi uma tarde longa. Voltei pela estrada de terra que corta a fazenda pelo meio, aquela estrada vermelha de barro pisado que em época de seca vira pó e em época de chuva vira atoleiro. Conheço cada palmo dela. Sei onde tem o buraco que o Barroso desvia por conta própria. Sei onde tem uma pedreira que o sol da tarde ilumina de um jeito laranja que lembra fogo. Sei onde a estrada faz uma curva fechada e some atrás de um cerradão de pequizeiro. Foi logo depois dessa curva que aconteceu. O sol já estava baixando, aquela hora em que a luz fica amarela e longa, e as sombras das árvores se esticam pelo chão como dedos. Eu estava com a cabeça baixa, o pensamento naquele lugar vago, onde fica quando o corpo trabalha sozinho e a mente vai embora. Pensava em Marlene. Pensava que mais um dia tinha passado e que mais um dia eu tinha dormido e acordado e comido e trabalhado sem ter tido uma conversa de verdade com ser humano nenhum. Pensava que tinha me acostumado demais com isso. Foi o Barroso que percebeu primeiro. Ele estancou de repente no meio da estrada, as orelhas empinadas para frente, a cabeça erguida. Levantei os olhos. A princípio não vi nada. Só a estrada vermelha se estendendo entre o cerrado e a sombra das árvores. A poeira que o cavalo tinha levantado foi assentando devagar. Então vi. À beira da estrada, quase escondida pelo capim alto da margem, havia um vulto escuro no chão. Meu coração não acelerou de imediato. Às vezes tem animal morto na beira da estrada. Às vezes tem um saco de entulho que alguém jogou. A gente aprende a não se alarmar com cada coisa que aparece. Mas o Barroso não estava calmo. E o Barroso conhece animal morto. Aquela reação dele era diferente. Desci do cavalo com cuidado. Amarrei o rédão num galho e fui andando devagar pela estrada, os olhos fixos no vulto. A cada passo que eu dava, o formato ia ficando mais claro.
Primeiro vi os cabelos escuros espalhados no chão, depois os braços. Depois percebi que era uma pessoa, que era uma mulher. Parei por um instante no meio da estrada, a 1,5 metros dela, o peito apertando de um jeito que eu não sentia fazia muito tempo. Ela estava de lado, o rosto encostado no chão de terra, os lábios entreabertos, a pele do rosto avermelhada de sol. A blusa, uma coisa clara que já não tinha cor definida, estava rasgada num dos ombros, os pés descalços, os calcanhares rachados e sujos de barro vermelho. Ajoelhei ao lado dela. Coloquei 2 dedos no pescoço e encontrei o pulso. Fraco, mas encontrei. Ela estava viva. Tirei o chapéu, abri o cantil que carregava na mochila. Tinha pouca água, menos do que eu queria. Molhei a mão e passei nos lábios dela devagar. Ela não reagiu de imediato. Molhei de novo. Dessa vez os lábios se moveram ligeiro, um reflexo pequeno, quase imperceptível. A mão dela, que estava largada na terra, tremeu. Esse tremor me atravessou de um jeito que não sei bem explicar. Fiquei olhando para ela por alguns segundos. O sol castigava nas costas. As cigarras continuavam o barulho delas como se o mundo não tivesse parado. E eu ali, ajoelhado na beira de uma estrada de terra vermelha, no meio de Goiás, olhando para uma mulher que alguém havia deixado para morrer. Porque foi isso que eu entendi naquele momento. Ninguém cai desse jeito sozinho numa estrada que não leva a lugar nenhum. Ninguém fica assim sem que alguém tenha colocado ali. A forma como ela estava, a posição, a ausência de qualquer bolsa ou documento, os pés descalços em terra que machuca, tudo dizia a mesma coisa. Alguém havia largado ela ali de propósito. Passei o braço por baixo das costas dela com cuidado, como se fosse carregar coisa de vidro. Ela pesava pouco, menos do que deveria. Com o outro braço peguei sob os joelhos e levantei devagar. A cabeça dela foi para minha nuca, os cabelos escuros espalhando no meu ombro, e eu senti o calor da pele dela, a febre que queimava mesmo sob aquele sol. Cheguei no Barroso e parei. Subir num cavalo carregando uma pessoa semiconsciente não é fácil. Fiz isso uma vez na vida, quando um peão se machucou no campo e precisei trazê-lo. Não é procedimento, é improviso. Apoiei ela no flanco do cavalo, subi rápido e depois puxei ela para frente com os 2 braços, acomodando o peso dela contra o meu peito. Ela gemeu baixinho quando eu a movi. Só esse gemido, mas foi suficiente para eu saber que ela ainda estava do lado de cá. Aguenta, falei baixinho. Não sei se para ela ou para mim. Tá pertinho. O caminho até a fazenda levou quase 40 minutos. Normalmente eu faço em 20, mas fui devagar, preocupado com o tranco, querendo evitar os buracos que conheço de cor. O sol foi descendo enquanto eu andava e a luz ficou laranja, depois roxa, depois o primeiro azul escuro da noite começando a aparecer lá no leste. Pensei em coisas que não pensava fazia tempo. Pensei em responsabilidade. Pensei no que fazer quando chegasse em casa. Pensei se devia chamar alguém. Se devia tentar ligar para o posto de saúde de Crixás, se ia conseguir sinal suficiente no celular. Pensei em complicação, confusão, em coisa que eu não pedira e que agora estava nos meus braços literalmente. Mas também pensei em Marlene. Pensei que ela nunca teria hesitado, que ela teria feito exatamente o que eu estava fazendo, só que sem os segundos de paralisia que eu tive, sem a pesagem interna de prós e contras. Marlene tinha uma clareza que eu sempre admirei e nunca alcancei. Ela sabia de cara o que era certo. Eu sempre precisei de um tempinho a mais. Quando avistei as luzes da casa lá no fundo, entre as árvores, senti o nó no peito que costuma aparecer quando eu chego em casa à noite e lembro que não tem ninguém me esperando. Aquela noite foi diferente. Tinha alguém. Não da forma que eu imaginaria, não da forma que eu queria, mas tinha. Desci do cavalo na frente do galpão, trouxe ela até a varanda, depois até dentro de casa. Abri o quarto de hóspedes que fica nos fundos, o mesmo onde o Fábio dormia quando vinha me visitar, e deitei ela na cama com cuidado. Fui buscar água, pano, as coisas que a gente improvisa quando está longe de tudo e precisa fazer o que pode.
Quando voltei, me sentei na cadeira ao lado da cama, olhei para o rosto dela no silêncio do quarto. Ela respirava. Devagar, com esforço, mas respirava. E eu, que fazia 3 anos que não tinha cuidado de coisa viva nenhuma além do gado e do cavalo, fiquei ali, sentado no escuro, guardando aquela respiração como se ela fosse minha. Não sei quanto tempo fiquei assim. Só sei que naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, a casa grande não pareceu tão vazia. Capítulo 2. O encontro na estrada. Ela abriu os olhos às 3 da manhã. Eu sei o horário porque tinha acabado de olhar para o relógio de parede do corredor, aquele relógio de madeira escura que o meu pai trouxe de Goiânia em 1974 e que até hoje funciona com a mesma teimosia das coisas antigas. 3 horas. A casa estava no silêncio mais fundo, aquele silêncio que só existe no interior, longe de qualquer cidade, longe de qualquer estrada movimentada. Um silêncio que pesa. Eu estava sentado na cadeira ao lado da cama, a cabeça tombada para o lado, dormindo daquele jeito torto e incompleto de quem não quer dormir de verdade porque tem medo de não ouvir alguma coisa. Senti o movimento antes de ouvir. Uma agitação pequena na cama, o colchão cedendo diferente e abri os olhos de uma vez. Ela estava sentada. Não de todo, mas tentando. Os braços tremendo na tentativa de sustentar o peso do próprio corpo, os olhos arregalados no escuro, a respiração rápida e assustada de quem acorda sem saber onde está e o primeiro instinto é fugir. Calma. Eu falei antes de qualquer coisa. A voz baixa, as mãos abertas para mostrar que não tinha nada nelas. Pode ficar sossegada. A senhora está em segurança. Ela olhou para mim, no escuro do quarto, com só a luz fraca que entrava pela fresta da janela. Eu não conseguia ver bem os olhos dela, mas conseguia sentir o medo. Era aquele tipo de medo que não é só susto de acordar em lugar estranho. Era medo mais velho que aquela noite, mais velho que aquele dia. Era medo de quem aprendeu a ter medo e não consegue mais desligar. Onde eu tô? A voz saiu rouca, seca, quase sem som. Na fazenda Boa Esperança. Respondi. Entre Crixás e Uruaçu, interior de Goiás. Eu te achei na beira da estrada hoje à tarde. Tava desmaiada. Ela ficou olhando para mim sem falar, processando. Vi os olhos dela percorrendo o quarto, as paredes de madeira, a janela, a porta, como se estivesse mapeando as saídas. Esse gesto me disse muita coisa. Pode ir embora? Ela perguntou de repente. Eu não entendi de imediato. Pode ir embora da fazenda se eu quiser? Ela repetiu, e agora eu entendi. Ela não estava perguntando por ela. Estava confirmando que eu não era carcereiro. Pode, falei sem hesitar. A hora que a senhora quiser. A porteira fica aberta. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinham mudado um pouco. Não estavam calmos, mas estavam menos no fio da navalha. Tem alguém mais aqui dentro? Só eu. Novo silêncio. Ela olhou para as próprias mãos, aquelas mãos pequenas e machucadas que eu tinha limpado com pano úmido mais cedo, quando ela ainda estava inconsciente. Tinha um arranhão feio no dorso da mão direita, já seco, e os nós dos dedos estavam marcados de vermelho, como quem segurou em coisa áspera por tempo demais. Eu preciso de água. Me levantei devagar, fui até a cozinha, voltei com um copo e uma jarra. Coloquei na beirada da cama do lado dela, não na mão, para não precisar me aproximar mais do que ela queria. Ela pegou o copo com as 2 mãos, bebeu, bebeu de novo, e quando terminou o primeiro copo, encheu o segundo e bebeu metade. Fiquei de pé perto da porta, os braços ao lado do corpo, esperando ela dar o ritmo. Você que me carregou? Ela perguntou. Sim. No cavalo? Sim. Ela abaixou a cabeça. Os cabelos escuros, ainda embaraçados e com terra, caíram para frente escondendo o rosto. Ficou assim por um tempo que eu não soube medir. Então eu ouvi um som pequeno, contido, que ela estava tentando segurar, mas não conseguia mais. Estava chorando. Não foi choro de desespero. Foi aquele choro quieto e envergonhado de quem não quer que ninguém veja, mas o corpo não obedece mais.
os ombros tremendo levinho, a respiração irregular, os dedos apertando o copo vazio. Fiquei parado. Na minha vida, aprendi que tem momentos em que a coisa mais útil que um homem pode fazer é não fazer nada, não chegar perto, não falar, não tentar consertar, só ficar de testemunha enquanto a dor faz o que precisa fazer. Marlene me ensinou isso. Ela dizia que a gente sufoca a dor dos outros quando tenta parar ela rápido demais. Então eu fiquei parado na porta e deixei ela chorar. Depois de um tempo, ela limpou o rosto com as costas da mão e olhou para mim com aquela expressão de quem está com vergonha, mas não tem energia sobrando para disfarçar. Desculpa. Não precisa pedir desculpa por nada, falei. Ela engoliu em seco. Olhou de novo para o quarto. Você tem comida? Tenho. Posso fazer alguma coisa agora se precisar. Não. Ela balançou a cabeça. Agora não. Pausa. Amanhã. Tudo bem. Outro silêncio. Dessa vez mais longo. Lá fora, o vento tinha levantado um pouco e batia nas folhas do pé de manga do quintal com aquele barulho de chuva que não é chuva. As cigarras tinham parado por enquanto. Na madrugada do cerrado, quando as cigarras param, o silêncio fica com uma textura diferente, mais espessa. Como é seu nome? Ela perguntou de repente. Antônio. Ela acenou com a cabeça devagar, como se estivesse guardando aquela informação num lugar seguro. O meu é Vanessa. Eu também acenei com a cabeça. Não perguntei sobrenome, não perguntei mais nada. Ela ia falar o que quisesse falar, quando quisesse falar. Forçar não adiantaria nada. Eu já tinha entendido isso. Pode ir dormir, ela disse. Eu fico bem. Tem mais água aqui. Tem um banheiro no corredor, segunda porta. Tem uma toalha limpa em cima da pia. Se precisar de alguma coisa, pode chamar. Meu quarto é o primeiro do corredor. Ela apenas assentiu. Saí do quarto e fechei a porta com cuidado. No corredor, fiquei parado por um instante, as costas encostadas na parede de madeira, olhando para o teto. O relógio marcou 3h15 com aquele tic-tac pesado que enche o silêncio da casa. Pensei em 1000 coisas ao mesmo tempo e não resolvi nenhuma. Voltei para o meu quarto. Me deitei na cama, as botas ainda nos pés, olhando para o teto escuro. Do corredor vinha o som da água sendo aberta no banheiro. Depois, o som parou. Depois, silêncio de novo. Fechei os olhos. Dormi pouco e mal, como era de se esperar. De manhã cedo, quando saí do quarto ainda no escuro para fazer o café, ela já estava na cozinha. Parei na porta. Ela estava sentada à mesa, no lugar que não era o meu lugar, com as mãos em volta de uma xícara de café que ela mesma havia feito. O fogareiro estava aceso. A chaleira estava do lado do fogão. Ela tinha descoberto o café e o açúcar por conta própria, no armário que fica acima do fogão, o mesmo de sempre. Olhou para mim quando eu entrei. Não se assustou. Estava mais calma do que na madrugada, mas ainda havia aquela tensão nos ombros, aquela postura de quem está sempre pronto para levantar e correr. À luz da manhã, pude ver ela de verdade pela primeira vez. Tinha uns 30 anos, talvez um pouco mais. Cabelos escuros, longos, que ela havia prendido com alguma coisa que encontrou por aí. Olhos castanhos escuros, fundos, com aquele cansaço que não é de uma noite, mas de muitas. O rosto era bonito, mas estava marcado, não só pelo sol da véspera, havia outras marcas, mais antigas, que a pele carrega quando passou por coisas que não devia ter passado. Bom dia, ela disse. Bom dia, respondi, e fui até o fogão fazer meu café sem fazer alarde nenhum, como se aquilo fosse o dia mais normal do mundo. Sentei no meu lugar de sempre, em frente à janela. Ela estava do outro lado da mesa, de frente para a porta. Tomamos o café em silêncio por um tempo. Ela tomava o café devagar, as mãos em volta da xícara, os olhos no tampo da mesa. De vez em quando olhava pela janela para o quintal ainda escuro, como se verificasse alguma coisa. Você mora sozinho aqui? Ela perguntou sem levantar os olhos da xícara. Moro. Família? Tenho filhos, mas moram longe. Pausa. Minha esposa faleceu há 3 anos. Ela ergueu os olhos para mim nesse momento. Ficou olhando por um segundo, com uma expressão que eu não soube nomear direito.
Não era pena. Era reconhecimento, talvez. O reconhecimento de quem também conhece algum tipo de perda. Sinto muito, ela disse. E disse de um jeito que eu percebi que era de verdade. Obrigado. O café terminou. Ela colocou a xícara na pia, lavou, enxugou com um pano que estava dobrado na beira da pia e colocou de volta no mesmo lugar onde havia pegado. Esse gesto me chamou a atenção. Quem está passando por crise não costuma lavar xícara. Esse hábito vinha de algum lugar fundo nela, de alguma criação, de algum costume que sobreviveu ao que quer que tivesse acontecido. Ela ficou de costas para mim, olhando pela janela pequena acima da pia. Você vai me perguntar o que aconteceu, ela disse. Não foi pergunta, foi constatação. Não, respondi. Ela se virou para me olhar, como se aquela resposta fosse inesperada. Não vou perguntar nada, repeti. Mas se quiser contar, pode contar. Não tenho pressa. Ela ficou me olhando por um tempo, depois desviou os olhos para o quintal. Preciso ir embora, ela disse. Assim que puder. Entendo. Não é nada contra você. É que... Ela parou. Não terminou a frase. Não precisa explicar. Ela assentiu. Mas ficou parada ali, os braços cruzados, olhando para o quintal, como se o quintal tivesse alguma resposta que ela estava procurando. Lá fora, o primeiro clarão da manhã estava começando a aparecer no horizonte. Aquela luz cinza e suave que antecede o sol, que faz o cerrado todo parecer pintado a lápis. Você tem como me levar até a cidade? Ela perguntou. Crixás falou? Tem ônibus de lá? Tem. Mas não todos os dias, eu disse. Hoje não tem. Ela fechou os olhos. Tem como eu conseguir sinal de celular aqui? No alto da coxilha, ali atrás da casa, pega um sinal fraco. Às vezes. Depende da operadora. Preciso tentar. Depois do café da manhã de verdade, eu te levo lá. Ela foi para me recusar, eu vi isso no rosto dela. Mas o corpo dela falou mais alto do que o orgulho. Deve ter sentido a fome, porque ela fechou a boca e só acenou com a cabeça. Fiz o que tinha em casa. Ovos mexidos, farinha de mandioca, queijo Minas que tinha comprado na semana anterior em Crixás. Fatiei pão de forma, passei manteiga. Coloquei tudo na mesa sem cerimônia, como faço quando os filhos vêm me visitar, sem enfeitar, sem exagerar. Ela comeu. Comeu com a cabeça baixa e as mãos firmes, mas comeu de um jeito que me disse que estava com fome há mais tempo do que só aquele dia. Não falei nada. Fui comer do meu lado da mesa e deixei que o silêncio fosse companhia suficiente. Quando terminou, ela ficou olhando para o prato vazio. Obrigada, disse baixinho. De nada. E foi aí que aconteceu. Foi aí que ela olhou para mim, com aqueles olhos castanhos fundos que tinham passado a noite toda guardando segredo, e respirou fundo, como quem vai mergulhar. Tem uma coisa que eu não falei. Eu esperei. Quando você me achou na estrada, ela começou, e a voz travou. Engoliu. Recomeçou. Eu não estava sozinha. Meu estômago desceu. Ela levantou os olhos para o meu rosto e terminou. Tem um bebê. O silêncio que se seguiu durou talvez 3 segundos. Mas foi um silêncio diferente de tudo que eu havia sentido naquela casa em 3 anos. Foi um silêncio que tinha peso, urgência e uma pergunta enorme no meio. Onde? Perguntei e minha voz saiu diferente do que eu esperava. Mais grossa, mais rápida. Ela se levantou da cadeira tão rápido que a cadeira raspou no chão. Eu não sabia o que fazer. Eu estava passando mal e tentei guardar ele num lugar que eu achei que ia ficar protegido enquanto eu ia buscar ajuda, mas depois apaguei e já estava de pé. Onde você deixou ele? Na beira da estrada. Tem uma moita de buriti, uns 500 metros antes de onde você me achou. Eu coloquei ele dentro da mochila, debaixo da sombra, mas já faz... Ela olhou para as janelas, para o sol que estava começando a aparecer, e o rosto dela mudou de cor. Meu Deus, já faz a noite toda. Não esperei mais. Peguei a chave do caminhão que estava no gancho da cozinha, peguei o cantil, uma garrafa de água, saí pela porta dos fundos a passos largos. Ouvi os pés dela correndo atrás de mim. Entra, falei, abrindo a porta do caminhão. Ela entrou antes de eu terminar a frase.
O motor do caminhão velho roncou 2 vezes antes de pegar. Saí pela estrada de terra em velocidade que eu não usava fazia tempo, o caminhão balançando nos buracos que eu normalmente desviava com calma. A poeira subia atrás de mim, vermelha e densa. Ela estava do meu lado, as mãos agarradas no painel, os olhos fixos na estrada. Mais pra frente, ela foi falando. Tem uma curva, depois tem uns buritis do lado direito. Conheço os buritis. Ele estava quieto quando eu deixei. Ele é pequeno, tem só... Ela parou. Quantos meses? 4 meses. 4 meses. Apertei o acelerador. A curva apareceu. Depois os buritis, aquelas palmeiras altas e finas do cerrado que dobram com o vento como se fossem feitas de borracha. Freei o caminhão no acostamento, desci antes do motor parar de vez, corri até as moitas. Ali! Ela gritou atrás de mim. Ali no meio! Vi a mochila. Uma mochila escura, de tecido desbotado, enfiada entre o capim e a raiz de um buriti, na sombra que havia sobrado da madrugada. Me ajoelhei no chão, abri o zíper com cuidado. Por um segundo não ouvi nada. Esse segundo foi o mais comprido da minha vida. Depois, um som, pequeno, rouco, cansado como quem já chorou muito e não tem mais força, mas ainda tem vida. Um choro de bebê. Abri a mochila completamente e ele estava lá. Enrolado num pano escuro, o rosto vermelho e enrugado de quem estava com calor e com fome e com medo do mundo, sem saber ainda o nome de nenhuma dessas coisas. Os olhinhos fechados, as mãozinhas crispadas perto do rosto. Vivo. Peguei ele com os 2 braços, com aquele jeito de segurar criança pequena que a gente aprende quando é pai e nunca esquece mesmo quando os filhos crescem e vão embora. Ele continuou chorando, o chorinho fraco e exausto, e eu me levantei e me virei. Vanessa estava parada a 2 metros de mim. Não correu para pegar ele. Ficou parada, as mãos na boca, os olhos cheios de água, olhando para o filho nos meus braços, com uma expressão que eu já vi uma vez na vida, no rosto da Marlene, quando a gente quase perdeu o Fábio de febre alta, quando ele tinha 2 anos. É a expressão de quem estava preparado para o pior e ainda não acreditou que não aconteceu. Me aproximei devagar, coloquei o menino nos braços dela. Ela fechou os braços em volta dele e abaixou a cabeça e chorou de verdade desta vez. Não o choro contido da madrugada. Foi o choro que ela tinha guardado durante toda aquela noite comprida. O choro do medo que passou, do alívio que dói tanto quanto a dor. Fiquei de pé ao lado dela, no meio do cerrado de manhã cedo, com o sol começando a esquentar as costas e as cigarras começando a retomar o barulho delas, e eu não disse nada. Não tinha nada a dizer, só fiquei ali, como testemunha. Como alguém que havia chegado a tempo, mais uma vez, e que ainda não entendia direito o que isso significava. O bebê foi parando de chorar aos poucos. O choro diminuindo à medida que sentia o calor dos braços dela. Ficou fazendo um barulhinho pequeno, aquele barulho de criança que ainda não tem palavras, mas já tem intenção. Ela me olhou por cima da cabeça dele. Os olhos dela estavam vermelhos, o rosto molhado, mas havia uma firmeza ali que eu não havia visto antes. Uma firmeza que nasceu naquele momento, ali, naquela estrada vermelha. Como ele se chama? Se perguntei. Ela olhou para o filho. Miguel. Eu olhei para o Miguel. Miguel olhou para o lado oposto, com aquela indiferença de quem tem 4 meses e ainda não sabe o peso do próprio nome. Vamos para casa, eu disse. Precisa de leite, de fraldas. Eu tenho que ir a Crixás buscar o que precisar. Você não precisa... Eu sei que não preciso. Interrompi sem rispidez. Mas vou. Ela ficou me olhando. Depois abaixou a cabeça para o filho de novo e foi caminhando em direção ao caminhão sem falar mais nada, como se aquela palavra que eu disse, aquele voo curto e sem adorno, tivesse sido suficiente. Para mim, também foi. Capítulo 3. Confiança. Frágil. A desconfiança cresce conforme os dias passam. Os segredos de Vanessa começam a aparecer nas beiradas. E uma sombra de fora ameaça romper o frágil silêncio da fazenda. Capítulo 3. Confiança frágil. Os primeiros dias foram de silêncio negociado.
Ela ficou num canto. Eu fiquei no meu. A casa grande, que antes parecia vazia demais, foi ganhando uma divisão invisível. O quarto dos fundos era dela e do Miguel. A cozinha era compartilhada, mas com horários que foram se arranjando naturalmente, sem que a gente precisasse combinar nada. Ela acordava quando o Miguel acordava, que era cedo, e eu já tinha saído para o campo. Quando eu voltava, ela estava no quarto ou na varanda dos fundos, o menino no colo, olhando para o cerrado como quem ainda não decidiu se confia naquilo que está vendo. Fui a Crixás no dia seguinte ao encontro. Comprei leite em pó, fraldas, pomada, um pacote de roupinhas de bebê que encontrei no mercadinho da Dona Geralda, a única loja da cidade que vende de tudo um pouco e não faz perguntas sobre nada. Comprei também comida suficiente para uma semana, porque eu sabia, sem que ela tivesse dito, que ela não ia a lugar nenhum em um dia só. Quando voltei e coloquei as sacolas na mesa da cozinha, ela olhou para elas por um momento. "Eu vou te pagar", ela disse. "Não precisa, eu vou te pagar", repetiu. E dessa vez eu entendi que não estava negociando. Estava preservando alguma coisa que precisava preservar. "Tudo bem", aceitei. Ela acenou com a cabeça e foi guardar as coisas do filho, com aquela organização cuidadosa de mãe que faz de qualquer espaço um lar provisório. Fui para o campo. O gado não espera a crise de ninguém. No terceiro dia, ela começou a ajudar na cozinha. Não pediu permissão. Simplesmente apareceu quando eu estava tentando fazer um arroz que estava grudando no fundo da panela. Encostou o Miguel no canto da parede em cima de um cobertor dobrado que ela havia trazido do quarto e ficou do meu lado. "Você está queimando", ela disse. "Eu sei. Deixa eu." Deixei. Não porque precisasse, mas porque era a primeira vez em 3 dias que ela se movia em direção a alguma coisa sem ser por necessidade do filho. Era movimento voluntário. Era sinal de que alguma coisa estava cedendo. Ela fez o arroz, fez o feijão que estava de molho desde a manhã, fritar a costelinha de porco que eu havia tirado do freezer. Cozinhava com aquela fluência de quem fez isso muito tempo, os movimentos sem pressa e sem desperdício, mexendo 2 coisas ao mesmo tempo, como se a cozinha fosse dela. Comi melhor naquele almoço do que em meses. Não falei isso para ela, mas acho que ela percebeu. O Miguel ficou no cobertor no canto, enquanto a mãe cozinhava, olhando para o teto com aquela concentração séria de bebê, que ainda está descobrindo que o mundo tem teto. De vez em quando ela parava o que estava fazendo, dava 2 passos até ele, verificava, voltava para o fogão. Um vai e vem constante que ela fazia sem nem perceber mais, automaticamente como respirar. Certa vez me peguei olhando para esse vai e vem por tempo demais. Desviei os olhos para o prato. No 5º dia, ela me fez uma pergunta que eu não esperava. Estávamos na varanda depois do jantar. Eu no banco de madeira de sempre, ela sentada nos degraus com o Miguel no colo. O menino já dormindo com aquela pesadeza de sono profundo que só bebê e animal cansado tem. O céu de Goiás estava cheio de estrelas. No interior, longe da cidade, as estrelas têm uma presença diferente. Ficam mais baixas, mais pesadas, como se o céu fosse menor e mais íntimo. "Você tem foto dela?" ela perguntou. Demorei um segundo para entender. "Da minha esposa?" "Sim." Fiquei em silêncio por um momento. Não era a pergunta que eu esperava. Não era a pergunta que qualquer pessoa me fazia normalmente, porque as pessoas que me conhecem já sabem de Marlene. E as poucas que não sabem, não chegam perto o suficiente para perguntar. "Tenho", respondi. "Há quanto tempo ela faltou?" 3 anos em julho. Ela assentiu devagar. Olhou para o filho no colo. Passou o dedo no rosto do menino, levinho, só para sentir. Ela era daqui, de Jaraguá. Nos conhecemos numa festa junina, quando eu tinha 21 anos e ela 18. Casei com ela 6 meses depois. Rápido. "Quando você sabe", falei. Ela ficou quieta com isso por um tempo. "Vocês foram felizes?" Essa pergunta me pegou de jeito diferente. Não pela indelicadeza, porque não foi indelicada. Foi direta. E essa direteza me desarmou mais do que qualquer delicadeza teria.
Fomos, disse, com as dificuldades que qualquer casamento tem, mas fomos. Ela olhou para o céu. Isso é muito, disse baixinho, e pelo tom eu entendi que ela não estava falando de mim. Não perguntei nada. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente dos anteriores. Menos tenso, mais parecido com o silêncio de duas pessoas que estão começando a confiar na presença uma da outra, mesmo sem ter dito nada que justifique essa confiança ainda. O Miguel fez um barulhinho no sono. Ela ajeitou a posição dele sem olhar, por instinto. Depois de um tempo, ela se levantou e foi para o quarto. Boa noite, Antônio. Boa noite. Fiquei na varanda mais um tempo, olhando para o cerrado escuro. Os sapos cantavam lá perto do açude. O vento estava parado. Uma das vacas mugiu longe, no pasto de baixo. Pensei em Marlene. Pensei que ela teria gostado de Vanessa. Teria reconhecido nela alguma coisa que eu estava demorando mais para reconhecer. Fui dormir sem entender direito o que estava pensando. No 7º dia, ela deixou escorregar a primeira coisa. Estávamos na cozinha de manhã. Ela amamentava o Miguel encostada na parede, com aquela discrição que ela mantinha em tudo. E eu tomava o café de costas para ela, olhando para o quintal pela janela, por respeito. Ele não é do interior, ela disse de repente. Fiquei de costas. Não me virei. Aprendi que às vezes as pessoas falam mais fácil quando não precisam olhar nos olhos de quem ouve. Quem? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. O pai do Miguel, ela disse. É de cidade grande, São Paulo. Veio para cá a trabalho, ficou. Pausa longa. Ficou do jeito errado. Não falei nada, ela continuou. Não foi uma coisa que eu escolhi. O relacionamento, ou melhor, no começo eu achei que estava escolhendo. Depois fui entendendo que a escolha tinha sido só dele desde o início. A xícara de café esfriou na minha mão. Quando eu engravidei, ele ficou diferente. A voz dela estava controlada, mas havia um esforço nisso, como segurar água na mão fechada. Primeiro afastou, depois voltou diferente. Depois começou a dizer que o filho não era dele, que eu tinha me aproveitado, que eu era... Ela parou. Não precisa continuar se não quiser, eu disse. Preciso, ela respondeu, e havia uma firmeza estranha nisso. Faz tempo que eu não consigo falar isso em voz alta. Fica aqui dentro. Ela tocou o peito com a ponta dos dedos. Fica pesado demais aqui dentro. Fiquei esperando. Ele me tirou de Anápolis. Disse que ia me ajudar, que eu ia morar numa cidade melhor, que a vida ia ser diferente. Eu acreditei. Uma pausa que pesou. Fui ingênua. Não foi ingenuidade. Eu disse e me virei para ela dessa vez. Você confiou em alguém que não merecia confiança. Isso é diferente. Ela me olhou, por um segundo, a proteção que ela mantinha nos olhos vacilou. Vi a mulher por baixo da fortaleza, cansada, muito cansada. Quando o Miguel tinha 2 meses, ele me levou de carro. Ela continuou, os olhos voltando para o filho. Disse que ia me levar a uma clínica porque o menino estava com tosse. Dirigiu por horas. Eu dormia muito nessa época. Mal dormia à noite, ficava exausta. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando acordei, o carro tinha parado. Ele falou para eu descer, que ia buscar alguma coisa. Desci com o Miguel e ele foi embora. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Foi um silêncio que tinha forma, tinha peso, tinha a forma exata de uma crueldade planejada. Foi aí que você foi parar nessa estrada, eu disse. Andei 2 dias, ela disse. Eu tinha algum dinheiro no bolso. Comprei água num posto. Depois o dinheiro acabou. O Miguel ficou muito tempo sem mamar direito porque eu não estava me alimentando. Depois eu apaguei. Fez uns 3 segundos de silêncio. E foi aí que você me achou. Ela completou. Eu coloquei a xícara na pia. Fui até a mesa e sentei na cadeira da frente. Não do lado oposto como de costume, mas mais perto. Não perto demais. Só perto o suficiente para deixar claro que estava ouvindo de verdade. Ele sabe onde você está agora? Ela balançou a cabeça. Não, ele não sabe nem que eu tô viva. E isso te dá medo? Ela levantou os olhos. Sim e não.
ela disse devagar. Me dá medo que ele descubra. Pausa. Mas também me dá medo que ele não ligue. Esse sim, e não ficou no ar por um tempo, carregando as duas faces do que é ser deixada por alguém que deveria ter ficado. O Miguel terminou de mamar e fez aquele barulho satisfeito de bebê que está bem. Ela ajeitou a blusa, colocou o filho no ombro e começou a dar batidinhas nas costas dele com uma delicadeza que contrastava com tudo que ela havia acabado de me contar. Você pode ficar aqui enquanto precisar, eu disse. Ela não respondeu de imediato. Não quero ser problema para você. Já me perguntei isso, admiti. Cheguei na conclusão que não é. Ela me olhou com aquela expressão que eu não sabia bem nomear. Depois o canto da boca dela moveu ligeiro. Não chegou a ser sorriso, mas foi a aproximação mais próxima de sorriso que eu havia visto nela até então. Foi suficiente. Na tarde do 9º dia, foi quando o primeiro pico de medo chegou. Eu estava consertando uma cerca nos fundos da fazenda, aquele trecho do pasto novo que o boi insistia em forçar, quando ouvi o cachorro latir. Não o latido comum de animal passando. Era o latido de estranho, aquele latido com outro tom, mais urgente, mais cheio de aviso. Larguei o arame e fui. Quando dobrei o barranco que fica entre o campo e a casa, parei. Tinha um carro parado na frente da fazenda. Um carro branco, sedã, placa de fora que eu não reconhecia. Estava parado com o motor ligado, a janela do motorista aberta. Não havia descido ninguém ainda. Fui andando na direção do carro com o passo firme de quem está no próprio terreno. O sol castigava de lado, e a poeira que o carro havia levantado ainda estava assentando na estrada de barro. Quando cheguei perto o suficiente, vi um homem dentro do carro. Uns 40 anos, cabelo curto, óculos escuros, camisa social aberta no colarinho. Não era figura do interior. Cada detalhe dele dizia cidade. Ele me olhou pela janela aberta. Boa tarde, disse. Aqui é a Fazenda Boa Esperança? É, respondi. O que o senhor deseja? Ele tirou os óculos escuros com uma calma que parecia ensaiada. Tô procurando uma mulher, disse. Cabelo escuro, uns 30 anos, pode estar com uma criança pequena. Ela se perdeu pela região. A família está preocupada. Família. A palavra caiu no meu estômago como pedra em água funda. Fiquei olhando para ele por um momento. Notei as mãos dele no volante. Tranquilas demais. O tipo de tranquilidade que não é calma. É controle. Não vi ninguém assim, não, disse. Ele me olhou por um segundo. Depois sorriu. Foi um sorriso que não chegou nos olhos. Tem certeza? Ele disse. Porque ela foi vista aqui pela região. Vista por quem? Ele não respondeu de imediato. Olhou para casa, aquela olhada demorada de quem está calculando distância e possibilidade. Por pessoas da estrada, disse por fim. Aqui não passa gente, falei. Essa estrada é minha. Não é passagem para nada. Outro silêncio. Se aparecer alguém, o senhor pode ligar. Ele estendeu pela janela um cartão. Um cartão simples, nome impresso, número de celular. Nenhuma empresa, nenhum cargo, só nome e número. Peguei o cartão, olhei para ele, coloquei no bolso do peito. Pode deixar, disse. Ele colocou os óculos de volta, acelerou o carro em marcha lenta e deu meia volta na frente da porteira, com uma desenvoltura que me disse que sabia exatamente onde estava e que aquela não era visita de quem estava perdido. Fiquei parado olhando o carro sumindo na poeira vermelha da estrada. Quando ele desapareceu lá na curva, tirei o cartão do bolso e olhei. Marcelo A. Fonseca. Um número com DDD de São Paulo. Guardei o cartão de volta no bolso. Fui para casa rápido. Ela estava na varanda dos fundos com o Miguel quando entrei. Soube na hora que alguma coisa estava errada. Devo ter entrado diferente do que de costume, porque ela se levantou antes de eu chegar. O que foi? Perguntou. Fui direto. Tinha um homem na porteira. Estava procurando por você. Ela ficou branca. Não foi mudança gradual. Foi imediata. O sangue saiu do rosto dela em um segundo, e os braços fecharam em volta do Miguel com uma pressão que acordou o menino, que resmungou. Como ele era. A voz saiu sem volume nenhum.
Descrevi. O carro branco, a camisa social, os óculos escuros, a calma que não era calma. Ela fechou os olhos. Marcelo, ela disse. Não para mim, para si mesma. O mesmo nome do cartão. Então ele era o pai, ou alguém mandado pelo pai. Ele não entrou, eu disse. Falei que não vi ninguém aqui. Ela abriu os olhos. Me olhou com uma expressão que misturava alívio e terror numa proporção que eu não sabia que era possível sentir ao mesmo tempo. Por que você fez isso? Ela perguntou. Porque vi como você ficou quando eu falei que alguém estava na porteira. Respondi. Não precisei de mais nada. Ela olhou para o filho. Depois olhou para mim. Ele não vai parar, disse baixinho. Você não conhece ele. Ele não vai parar. Por que ele estaria procurando você se disse que você não existia? Ela engoliu em seco. Porque ele pode não querer eu, mas ele não quer que eu exista sem que ele saiba onde. Isso eu entendi. Nem precisei que ela explicasse mais. Havia um tipo de homem que largava mulher e filho na beira da estrada e depois mandava alguém verificar se ela estava morta ou viva. Não por arrependimento, por controle. Porque a existência dela em algum lugar que ele não soubesse era uma ameaça para alguma coisa que ele tinha construído. Você tem documento? Perguntei. Nada. Ele ficou com a bolsa. Tem alguém de confiança que você poderia contatar? Ela pensou. Tenho uma irmã, em Goiânia, mas se eu ligar do celular daqui, ele pode rastrear o número de onde saiu a ligação. A senhora do mercadinho em Crixás tem um telefone fixo, eu disse. Ela deixa as pessoas usar quando precisam. Não tem como rastrear de onde saiu. Ela ficou me olhando por um momento. Você já pensou em tudo isso? Pensei no caminho de volta do portão, admiti. O Miguel fez um barulho impaciente e ela abaixou os olhos para o filho por um segundo. Quando ergueu de volta para mim, havia uma decisão nos olhos que antes era só medo. Me leva amanhã cedo? Saio antes do sol. Ela assentiu. Depois sentou de volta no banco da varanda com o filho no colo e ficou olhando para o cerrado como antes. Mas diferente do antes. Antes, ela olhava para o cerrado como quem procura saída. Agora olhava como quem está avaliando o terreno. Tinha mudado alguma coisa nela naquele momento. Alguma coisa que eu não soube nomear exatamente, mas que reconheci. Era o instante em que a pessoa para de só sobreviver e começa, com cuidado e desconfiança ainda, a começar a planejar. Fui para o galpão tratar do gado. No caminho, passei a mão no bolso do peito e senti o cartão do Marcelo A. Fonseca. Pensei no sorriso que não chegou nos olhos. Pensei na estrada vermelha onde eu havia encontrado ela. Pensei que tem coisas que a gente acha por acaso e que, quando acha, entende que o acaso não existe. Guardei o cartão fundo no bolso e continuei andando. Capítulo 4. Noite de prova. O céu avisou antes. No interior de Goiás, quem conhece o Cerrado aprende a ler o tempo como lê o rosto de pessoa conhecida. Aprende a ver a cor da nuvem que vem do oeste antes do sol se pôr. Aprende a sentir a mudança no cheiro do ar, aquele cheiro de terra que começa a chamar chuva horas antes de ela chegar. Aprende que quando as garças saem do campo voando todas juntas na mesma direção, é porque algo grande vem aí. Naquele dia, tudo avisou. Acordei cedo, antes mesmo do horário de sempre, com aquela inquietação que o corpo sente quando algo está diferente no ar. Fui até a janela do quarto e olhei para o horizonte. Lá no oeste, onde o sol havia se posto na véspera, havia uma parede de nuvem escura e baixa que se espalhava de um lado ao outro como cortina sendo fechada. O vento estava parado. Esse é o sinal mais certo. Quando o vento para, antes da tempestade, é porque o que vem não pede licença. Fui para a cozinha. Vanessa já estava lá, o Miguel no colo, mas diferente das outras manhãs. Ela estava de pé, encostada na pia, olhando pelo vidro pequeno da janela, com uma expressão que eu não vi antes nela. Não era o medo de costume, era outra coisa. Ele não dormiu direito, ela disse sem me olhar. Olhei para o Miguel. O menino estava com o rosto diferente, mais vermelho que o normal, os olhos semicerrados, aquele olhar empanado que criança tem quando o corpo está lutando contra alguma coisa.
Ele não estava chorando, estava quieto demais, e quieto demais em bebê de 4 meses não é sinal bom. Deixa eu ver. Me aproximei devagar. Coloquei o dorso da mão na testa do menino. Quente. Mais do que deveria. Desde que horas? Percebi perto da meia-noite. A voz dela estava controlada, mas eu conhecia esse controle dela agora. Sabia o quanto custava. Tentei baixar com pano úmido, mas não melhorou muito. Quanto de temperatura? Não tenho termômetro. Eu tampouco. Fazia anos que não havia criança na fazenda e eu não me preocupei em ter essas coisas. Senti o peso desse descuido mais do que queria admitir. Tem paracetamol infantil em gota na farmácia de Crixás, disse. Precisamos ir buscar. Com essa tempestade vindo, por isso mesmo que precisamos sair antes dela chegar. Ela me olhou, calculou. Quanto tempo até a chuva? 2 horas, talvez menos. Olhei de novo para o horizonte pela janela. Se sairmos agora, chegamos em Crixás. Em 40 minutos, buscamos o que precisar e voltamos antes de fechar. Ela não hesitou. Vou pegar as coisas dele. Saímos com o céu ainda cinza, mas respeitando a distância. O caminhão velho foi pela estrada de terra em ritmo que eu sabia que era o limite antes de machucar demais no tranco. Vanessa estava no banco do passageiro com o Miguel no colo, o corpo dela formando uma proteção ao redor do filho, amortecendo cada buraco que o caminhão encontrava. Ela não falou no começo do caminho, eu também não. Mas quando passamos pela curva dos Buritis, aquela curva onde eu havia encontrado o filho dela 2 dias atrás, ela olhou pela janela e eu vi a mão dela apertar mais o Miguel. Não disse nada, só apertou. E depois soltou devagar quando a curva ficou para trás. Você tem filhos pequenos? Ela perguntou depois de um tempo. Tive. Já cresceram todos. Lembra quando era um bebê? Lembro, disse. A Marlene cuidava mais. Eu trabalhava muito. Muito demais. Pausa. Esse é o arrependimento que fica. Ela olhou para mim. Você acha que eles sabem que ficam com isso? Acho que não ficam com a memória específica, disse pensando enquanto falava. Mas fica alguma coisa. Fica no jeito que eles aprendem a ser cuidados, no que eles acham normal. Ela baixou os olhos para o Miguel. Eu não quero que ele ache que foi normal. Ela disse baixinho. O que aconteceu com a gente? Não vai achar, eu disse, porque você vai fazer diferente. Ela não respondeu, mas eu vi o queixo dela firmar levinho. Chegamos em Crixás quando o primeiro trovão ecoou lá longe, ainda distante, mas já anunciando que a conta estava sendo cobrada. Parei o caminhão em frente à farmácia, que por sorte ainda estava aberta. Vanessa entrou com o Miguel, enquanto eu ficava do lado de fora, monitorando o céu. As nuvens haviam viajado mais rápido do que eu calculei. A parede escura do oeste havia crescido e se aproximado, e a luz do dia tinha ficado com aquela qualidade amarelada e sombria que precede as tempestades grandes do cerrado. O vento tinha voltado, mas diferente do de antes. Esse era o vento quente que vem na frente da chuva, carregando poeira e cheiro de terra molhada de muito longe. Ela voltou com uma sacola pequena, paracetamol infantil, soro fisiológico, um termômetro. 38,6. Ela disse assim que encostou no caminhão, o termômetro ainda na mão. A farmacêutica disse que dá para dar a medicação e monitorar. Se passar de 39,5, precisa de médico. A UBS de Crixás fecha ao meio-dia. Eu sei. Ela olhou para o relógio no painel do caminhão. 11h40. Vamos voltar? Vamos tentar o médico agora? Ela olhou para o Miguel. Tomou uma decisão rápida. Vamos na UBS primeiro. Fomos. A médica de plantão, uma jovem de Goiânia que estava cumprindo o interior obrigatório, com a paciência de quem está aprendendo que medicina no interior é outra coisa, examinou o Miguel com cuidado. Disse que era infecção viral comum, que o paracetamol e hidratação seriam suficientes, que voltasse se a febre não cedesse ou se aparecesse outro sintoma. Vanessa ouviu tudo com atenção. Repetiu as instruções em voz baixa como se estivesse gravando. Saímos da UBS às 12h20. O céu havia fechado de vez.
O caminho de volta foi diferente do caminho de ida. O vento havia triplicado de força e levantava a poeira vermelha da estrada em redemoinhos que fechavam a visibilidade por segundos. As primeiras gotas começaram a cair a uns 10 quilômetros de Crixás, gotas grossas e esparsas que batiam no para-brisa com um estalo. Depois de mais 5 quilômetros, o esparso virou cortina. A chuva caiu de uma vez. No Cerrado, quando a chuva vem de verdade, não tem aviso intermediário. É seca e depois é dilúvio. O para-brisa não dava conta mesmo com o limpador na velocidade máxima. Reduzi a marcha, acendi os faróis, fui guiando pela memória do caminho mais do que pela visão. Vanessa estava quieta no banco do passageiro, o Miguel no colo, uma das mãos segurando o pega-mão acima da porta. Não estava com medo do modo dramático. Estava concentrada, prestando atenção em cada movimento do caminhão, como quem está pronta para reagir ao que precisar. "Tá indo bem", eu disse, mais para mim do que para ela. "Eu sei", ela disse. "Confio no motorista." Esse comentário simples, dito sem nenhum floreio, me pegou de surpresa o suficiente para eu não responder nada. Chegamos na fazenda às 2 da tarde, encharcados os dois, mesmo saindo do caminhão para a varanda, que ficava a 6 metros. A chuva entrava horizontal com o vento, não respeitava cobertura nenhuma. Dentro de casa, ela foi direto para o quarto tratar do filho. Fui trocar de roupa, depois fui verificar a casa. Janelas fechadas. O telhado da varanda dos fundos tinha um ponto que vazava quando a chuva era forte. Já sabia disso, coloquei um balde embaixo por hábito. A madeira da casa rangia com as rajadas de vento. Aquele som de casa velha que não assusta quem cresceu ouvindo, mas que naquela tarde parecia mais presente que de costume. Fiz um chá. Levei para o quarto dela. Ela estava sentada na cama, o Miguel deitado ao lado, e ela tinha o termômetro na mão de novo. Me olhou quando entrei. 38,2, disse. Baixou um pouco. "O chá é para você." Coloquei a xícara na beirada da cama. "Precisa também." Ela olhou para a xícara, depois para mim. "Obrigada." Saí e fechei a porta. A tempestade piou por 3 horas. Fiquei na sala durante esse tempo, ouvindo a chuva no telhado de zinco, que faz um barulho que é, ao mesmo tempo, ensurdecedor e paradoxalmente confortante. Tentei ler um almanaque velho que estava em cima da mesinha do canto. Não consegui me concentrar. De vez em quando ela abria a porta do quarto e dizia o número da febre. 38, 37,8, 38,1. Subia e descia. Na 4ª vez que ela saiu do quarto, ficou parada na entrada da sala me olhando por um momento. "Posso sentar aqui? A casa é sua também", disse. Ela sentou no banco do outro lado da mesinha, as pernas cruzadas, a xícara de chá que havia trazido do quarto. O Miguel estava dormindo, ela havia deixado a porta entreaberta para ouvir qualquer barulho. Ficamos os dois ouvindo a chuva por um tempo. "Você tem medo de alguma coisa?" ela perguntou de repente. Era uma pergunta estranha para a hora e para o contexto, mas com ela eu aprendi que as perguntas apareciam quando apareciam, sem pedir licença. Pensei honestamente antes de responder. "Tenho medo de virar invisível", disse. "De ir sumindo aqui dentro da fazenda sem que ninguém perceba." Ela me olhou. "Isso é solidão." É diferente de estar sozinho. É muito diferente", concordei. Ela olhou para a xícara. "Eu tinha medo de não conseguir proteger ele." Ela disse. "O Miguel." Pausa. "Because ainda tenho, mas é um medo diferente agora." "Como assim diferente?" "Antes era medo sem chão", ela disse procurando as palavras. "Era aquele medo de quem não tem onde colocar o pé. Agora ainda é medo, mas tem pelo menos um lugar onde colocar o pé enquanto fico com medo." Não perguntei o que era esse lugar. Sabia que se eu perguntasse, ela ia recuar. Algumas coisas precisam ser ditas sem que a pessoa perceba que está dizendo. A chuva foi diminuindo lá pelo fim da tarde. Não parou de vez. Foi afrouxando, passando de cortina para chuvisco, do chuvisco para garoa fina que o vento espalhava como neblina.
O céu ficou daquele cinza claro que aparece depois da tempestade grande, quando o ar está limpo e a terra está encharcada e tudo cheira a começo. Fui até a varanda da frente verificar a estrada, e foi então que vi. O carro branco estava parado no lado de fora da porteira. Não havia entrado. Estava do lado de fora, com os faróis apagados, parado na beira da estrada encharcada. Na penumbra da tarde sem sol, eu não conseguia ver quem estava dentro, mas sabia quem era. Entrei na casa, fechei a porta da varanda, fui até o corredor com um passo calculado para não fazer barulho e bati levinho na porta do quarto dela. Ela abriu rápido, como quem estava acordado esperando, olhou para o meu rosto e soube na hora. Ele voltou. Não foi pergunta. O carro está na frente da porteira. Falei baixinho. Não entrou. Está esperando. Ela ficou pálida de novo, mas dessa vez não ficou paralisada. Deu meia volta, pegou o Miguel que estava acordado na cama, enrolou ele no cobertor com movimentos rápidos e precisos. O que você quer fazer? Perguntei. Não sei, ela disse, e pela primeira vez eu ouvi o medo nu na voz dela. Sem proteção. Antônio, eu não sei. Ele não vai entrar enquanto eu estiver aqui. Você não conhece ele. Ele está na minha propriedade, disse. O do lado de fora dela, que dá no mesmo. Ele não tem o que fazer aqui sem minha autorização. Isso não importa para ele, ela disse. E no jeito que disse, eu entendi que ela havia aprendido isso da forma mais difícil. Fiquei parado por um segundo. Pensei. Tem um cômodo nos fundos da casa, falei, atrás da despensa. Meu pai usava para guardar equipamento. Tem uma janelinha pequena que dá para o quintal. Não dá para ver de fora. Se precisar, você fica lá com o Miguel enquanto eu vou até a porteira. Você não precisa fazer isso. Eu sei. Repeti o que já havia dito antes e pelo mesmo motivo. Ela me olhou por um momento. Depois assentiu. Levei ela e o Miguel até o cômodo dos fundos. Era um espaço pequeno, cheirando a madeira velha e saco de sal, mas seco e fechado. Tinha uma cadeira velha no canto. Coloquei lá. Ela sentou com o filho no colo. Não abre por nada, disse. Se ouvir barulho que não reconhecer, não abre. E se demorar muito, eu volto. Fechei a porta. Fui até a cozinha, peguei a lanterna, calei a botina que estava encostada na porta, e saí pela frente da casa. A noite estava chegando rápido, como sempre chega no cerrado depois de tempestade. O céu ainda tinha uma faixa roxa lá no horizonte, mas em volta já estava escurecendo. A terra encharcada fazia um barulho mole sob as botinas. O cheiro de terra molhada era forte, aquele cheiro de Goiás que enche o pulmão inteiro. Fui até a porteira, o carro branco estava lá. Com a lanterna, eu vi o reflexo dos olhos do motorista me encarando pelo para-brisa. Parei do lado de dentro da porteira. Não abri. Boa noite. Falei alto o suficiente para ser ouvido. A janela do carro desceu. O homem, o mesmo Marcelo de antes, com a mesma camisa e os mesmos óculos agora levantados na cabeça, me olhou com aquela calma calculada que eu havia catalogado na primeira visita. Boa noite, devolveu. Você se lembra de mim? Lembro. Pensei em mais coisas desde a outra vez, ele disse. A mulher que eu estou procurando, ela está com uma criança, meu filho. Pausa dramática, calculada. Ela me tirou a criança, eu estou desesperado. Analisei cada palavra. O tom de pai desesperado era bom, bem ensaiado, mas havia fissuras. O desesperado não chegava nos olhos. Os olhos eram frios e operacionais. Já disse que não vi ninguém. Falei. Olha, ele suspirou, um suspiro que parecia fabricado. Eu entendo a desconfiança, mas essa mulher tem problema mental. Ela some de vez em quando, fica desorientada. Eu tô com medo pela segurança do meu filho. Ficou quieto esperando minha reação. Não dei nenhuma. Se você tiver visto alguém e não falado antes, eu entendo também. Ele continuou, mudando o tom levemente. Às vezes, a gente quer ajudar, mas você pode estar ajudando uma pessoa que não está bem da cabeça a fugir com uma criança que não deveria estar com ela. Era uma boa história. Tinha elementos de verdade suficientes para criar dúvida.
Era o tipo de história construída por quem sabia que a dúvida era a ferramenta mais eficiente. Mas eu havia olhado nos olhos de Vanessa quando ela me contou o que havia acontecido. Eu havia sentido o calor da febre do Miguel na minha mão. Eu havia visto os pés descalços dela naquela estrada vermelha. Pessoas com problema mental não colocam o filho em segurança numa mochila antes de desmaiar. Colocam ele em segurança. Não tenho nada a acrescentar ao que já disse, falei. O sorriso sumiu do rosto dele pela primeira vez. Você tem certeza do que está fazendo? Perguntou, e o tom havia mudado. Não era mais o pai desesperado, era outra coisa. Tenho, disse. E se o senhor entrar nessa propriedade sem minha autorização, vou chamar a polícia de Crixás. O delegado se chama Rodrigo Moura. É meu conhecido de infância. Não era mentira. O Rodrigo era meu conhecido de infância. Se a ligação adiantaria alguma coisa naquela noite era outra questão, mas o nome ajudava. Marcelo me olhou por um longo momento. Depois levantou o vidro do carro. O motor acelerou. Ele não virou o carro. Foi de ré pela estrada encharcada com uma destreza que me disse que aquele não era homem que se descontrolava facilmente. Sumiu lá na escuridão da estrada. Os faróis, 2 pontos de luz que foram diminuindo e apagando. Fiquei parado na porteira ouvindo o som do motor ir embora. Quando o silêncio voltou, ele veio acompanhado daquela percepção súbita de que o corpo estava com medo e que eu havia impedido o medo de aparecer enquanto precisei. As mãos estavam levemente úmidas. O coração estava mais acelerado do que eu havia percebido enquanto falava. Respirei fundo. O cheiro de terra molhada encheu o pulmão. Voltei para casa. Bati na porta do cômodo dos fundos do jeito que havia combinado, sem precisar combinar. 3 batidas curtas, pausa, 2 batidas. Ela abriu. Estava de pé, o Miguel no ombro. E pelo jeito que ela estava de pé, eu sabia que ela não havia sentado em momento nenhum enquanto eu estava fora. Foi embora, disse. Ela fechou os olhos por 2 segundos. Ele vai voltar, disse quando abriu. Provavelmente. Ele não vai parar enquanto não encontrar. Eu sei. Então o que a gente faz? Essa pergunta ficou no ar entre nós dois. Na cozinha, o vento fazia a janela tremer levinho. O relógio do corredor marcou 8 da noite com aquele tic-tac pesado. Sentei na cadeira da cozinha. Ela ficou de pé, balançando levinho o Miguel que estava começando a ficar impaciente. Você disse que tem uma irmã em Goiânia. Eu disse. Tenho. Ela pode receber vocês? Pode. Eu sei que pode. Mas amanhã cedo eu te levo em Crixás. Você liga do telefone fixo da dona Geralda. Avisa a irmã. Falei devagar, organizando enquanto falava. Tem ônibus para Goiânia às 10 da manhã. Eu compro a passagem. Eu devolvo o dinheiro. Eu sei que devolve. Ela me olhou. E ele? Se ele ficar rondando aqui depois que eu for, esse é meu problema. Disse. Não o seu. O Miguel começou a chorar de vez, o choro de fome daquele, bem diferente do choro fraco da doença. Era bom ouvir aquele choro forte. Significava que a febre havia cedido de vez. Ela foi amamentar o filho, e eu fiz a janta sozinho, igual a todas as noites anteriores, mas com a cozinha com som de gente. Quando o Miguel dormiu, ela voltou para a cozinha e comemos em silêncio. Depois do jantar, ela ficou olhando para o prato vazio por um tempo. Antônio. Por que você fez tudo isso? A pergunta era honesta demais para receber resposta rápida. Fiquei pensando. Não na resposta decorada, na resposta verdadeira. Quando eu achei você naquela estrada, comecei. Você estava do jeito que eu fiquei por dentro quando a Marlene foi embora, com tudo apagado. Sem saber se queria continuar ou parar. Pausa. Eu não fui encontrado por ninguém naquela época. Fui ficando aqui sozinho com esse estado, até ele ir passando devagar. Demorou. Ela estava me ouvindo sem piscar. Não sei se teria agido diferente se não tivesse passado por isso. Continuei. Mas acho que a gente reconhece certas coisas quando já viveu por dentro. O silêncio que veio depois foi o silêncio mais completo que houve entre nós dois em todos aqueles dias.
Ela levantou, lavou o prato, enxugou, colocou no lugar, na porta da cozinha, parou. Boa noite, Antônio. Boa noite. Ela foi para o quarto. Fiquei sozinho na cozinha, o som do relógio, o vento lá fora ainda balançando os galhos do manga do quintal, a caneca azul dela do lado do meu prato como de costume. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, senti que a solidão havia mudado de qualidade. Não havia sumido, mas havia parado de pesar igual. Era diferente. Não sabia ainda se era bom, mas era diferente. E às vezes, diferente é o primeiro passo. Capítulo 5. Recomeço. Acordei antes do alarme. Antes mesmo do horário de sempre, antes dos 4:30 que o corpo havia decorado em 40 anos de roça. Acordei no escuro completo, com aquela clareza de quem não estava dormindo de verdade faz horas, só esperando que o tempo passasse o suficiente para ser honesto levantar. Fiquei deitado por um instante. Ouvi a casa. A madeira rangia baixinho com o frio da madrugada que havia chegado depois da chuva. O vento tinha amainado de vez, e o silêncio era daquele tipo fundo e limpo, que só existe depois de temporal grande, como se o mundo tivesse sido lavado e posto para secar. Lá fora, num galho do quintal, um pássaro começou a cantar antes do sol. Um canto isolado e fino que ficou no ar sem resposta por um tempo, depois parou. Do quarto dos fundos, nenhum som. Ela estava dormindo. O Miguel também, provavelmente. A febre havia cedido de vez no fim da noite anterior e o menino havia dormido com aquela profundidade de quem estava se recuperando, o corpo fazendo o serviço que o serviço pede. Me levantei devagar. Passei na frente do quarto dela no corredor e parei um instante, a mão a 1 centímetro da madeira da porta, sem bater. Não havia razão para acordá-la ainda. Tinha tempo. O ônibus das 10 não ia embora sem ela. Fui para a cozinha. Fiz o café com mais cuidado do que de costume. Não sei exatamente por quê. Talvez porque sabia que era o último café que faria com ela na casa. Talvez porque havia algo nos gestos simples, na água esquentando, no pó escuro sendo colocado no coador, que me pedia atenção. Fiz devagar. Deixei coar até o fim. O café ficou melhor que o de sempre. Sentei na minha cadeira de frente para a janela. Lá fora, o quintal estava coberto por aquela neblina rala que o cerrado bota depois de chuva forte, quando a terra ainda está quente e a água evapora devagar. As folhas do manga do quintal estavam pesadas de água, brilhando no escuro. Coloquei a caneca azul dela do lado do meu prato como sempre. Olhei para ela por um tempo. Pensei em Marlene. Pensei nela com aquela clareza estranha e sem dor que às vezes aparece de manhã cedo, quando a cabeça ainda está no meio do caminho entre o sonho e o dia. Pensei no rosto dela naquelas fotos que ficavam na sala, no jeito que ela dobrava o pano de prato antes de guardar, sempre 3 dobras, no perfume de sabonete de lavanda que ela usava até o fim. Pensei nela sem a fisgada habitual no peito. Só pensei. E então pensei numa coisa que não havia pensado antes com essa clareza. Pensei que Marlene nunca teria ficado com raiva de mim por aquilo que havia acontecido nos últimos dias. Pelo contrário, ela teria chegado mais perto, colocado a mão no meu braço e dito alguma coisa simples que eu iria desdobrar por semanas. Era o jeito dela. Dizia pouco e dizia tudo. Senti saudade dela com aquela leveza específica que só vem quando a gente está começando a carregar o peso de um jeito diferente. Não menor, diferente. Às 6 da manhã, ouvi barulho no corredor. Ela apareceu na porta da cozinha com o Miguel no ombro, os dois com o ar de quem dormiu mais do que esperava, e acordou desconfiado da própria sorte. Os cabelos dela estavam soltos e ela tinha aquele olhar de manhã cedo que não combina com nenhuma das versões mais duras dela que eu havia visto nos dias anteriores. Parou quando viu o café feito e a xícara do lado do meu prato. Me olhou. Não disse nada. Só foi até a pia, encheu um copo de água, bebeu, depois veio sentar do outro lado da mesa. Servi o café para ela.
Tomamos em silêncio por um tempo, mas não era o silêncio tenso dos primeiros dias. Era o silêncio de dois adultos que haviam chegado a algum entendimento que nenhum dos dois havia precisado colocar em palavras ainda. O Miguel ficou no meu ombro enquanto ela tomava o café. Ela tinha colocado ele ali quando foi buscar mais água, e ele havia ficado, as mãozinhas agarradas na minha camisa, o rosto voltado para o quintal com aquela curiosidade séria de bebê que está catalogando o mundo. Eu havia esquecido como é segurar criança de 4 meses. Havia esquecido o peso exato, aquele peso que parece pouco, mas que ocupa todos os braços, e o calor que irradia, e o cheiro específico de criança pequena que não tem comparação com nenhum outro cheiro do mundo. Fiquei olhando para o quintal junto com ele. Como você vai explicar para ele? Eu perguntei sem olhar para ela. Um dia, quando ele crescer, essa época. Ela pensou antes de responder. Vou falar a verdade, disse, com as palavras que ele conseguir entender em cada idade. Pausa. Vou falar que a gente passou por coisa difícil, que a gente foi ajudado por gente boa, que a gente saiu do outro lado. Você acredita que saiu? Estou começando a acreditar. Peguei o Miguel e devolvi para ela. Levantei e fui até o fogão. Vou fazer ovo com farinha antes de ir. Você vai precisar de estômago cheio. Você não precisa... Eu sei, disse. E dessa vez ela não terminou a frase. Só deixou eu fazer. Fizemos ovo com farinha e queijo, pão torrado, mais café. Comemos com mais vagar do que a hora permitia, como se os dois soubéssemos que depois daquele café o ritmo ia mudar e nenhum dos dois estava completamente pronto para isso. Depois que ela lavou a louça, foi para o quarto arrumar as poucas coisas que tinha. As roupinhas do Miguel que eu havia comprado em Crixás, o paracetamol, o termômetro, o cobertor que ela havia usado para forrar o chão quando precisava deitar o filho. Fui até o quarto dela. Bati na porta aberta. Ela estava de costas, dobrando as roupinhas do menino com aquele cuidado de sempre. A mochila aberta na cama. A mochila escura que eu havia aberto numa moita de Buriti 2 dias antes. Tirei o envelope do bolso da calça. Havia separado o dinheiro na noite anterior, quando ela estava dormindo. Não era fortuna. Era o que eu tinha em casa, mais a passagem de ônibus já calculada. Suficiente para chegar em Goiânia e ter alguma margem enquanto se ajeitava com a irmã. Vanessa, ela se virou, estendeu o envelope. Ela olhou para ele, depois para mim. Antônio, é empréstimo se você quiser chamar assim, disse. Você me devolveu quando puder. Eu não tenho como saber quando vou poder. Eu tampouco. Por isso não estou cobrando prazo. Ela ficou me olhando com aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer nesses dias. Era a expressão de quem não está acostumado a receber sem que haja custo escondido, e que estava calculando onde estava o custo. Não tem armadilha nenhuma, eu disse lendo o que estava no rosto dela. Não quero nada em troca. Só quero que você chegue em Goiânia com condição de se virar. Ela ficou parada por mais 1 segundo. Depois pegou o envelope, colocou na mochila sem olhar o quanto era. Obrigada, disse, e essa palavra nela, naquele contexto, pesou diferente de todas as outras vezes que ela havia dito obrigada. Pesou como quem está entendendo que agradecer não é fraqueza. Você tem o número do meu celular, disse. Lá no alto da coxilha, às vezes pega sinal. Se precisar de qualquer coisa, liga. Se não conseguir falar, manda mensagem que eu vejo quando descer em Crixás. Ela acenou com a cabeça. Ficou um silêncio. Antônio, aquele homem, ela começou. O Marcelo, se ele aparecer aqui de novo, não vai me amedrontar, disse. E se aparecer dentro da propriedade, eu ligo para o Rodrigo de verdade dessa vez. Você vai estar em Goiânia com a sua irmã. Ele não tem o que fazer. Ele pode tentar te causar problema. Eu tenho 80 anos de boa esperança nas costas, disse. Problema a gente enfrenta na medida que aparece. Ela me olhou por um momento longo. Depois voltou a dobrar as roupinhas do filho. Saímos às 8 da manhã. O sol havia saído forte depois da chuva.
daquele jeito de sol de cerrado que não pede desculpa por nada, que bate de frente e não tem sombra que dê conta. A estrada de terra estava encharcada e vermelha, e o caminhão deixava sulcos fundos na lama, enquanto eu ia devagar pelos trechos mais problemáticos. Vanessa estava com o Miguel no colo de novo, a mochila escura a seus pés, os olhos na paisagem que passava pela janela. O cerrado, depois da chuva, tem uma cor que não tem nome exato. É um verde que não é o verde de antes. É mais saturado, mais presente, como se a planta toda tivesse respirado fundo e expandido. O cheiro que entrava pela janela entreaberta era aquele cheiro que eu amo desde criança. Terra molhada e capim, e alguma flor de cerrado que floresce com a chuva e que perfuma só por um dia e depois some. É bonito, ela disse de repente, olhando pela janela. O cerrado, ela confirmou. Nunca tinha prestado atenção assim. Geralmente a gente presta atenção quando tem motivo. Ela me olhou. Você presta atenção sempre? Aprendi a prestar, disse. Depois que a Marlene foi embora, aprendi. Ela gostava muito daqui, do cerrado, da fazenda, do barulho das cigarras. Quando ela foi, eu comecei a olhar para o cerrado, tentando entender o que ela via. Pausa. Acho que não cheguei ainda, mas estou mais perto. Ela ficou olhando pela janela sem responder. O Miguel estava quieto, os olhinhos acompanhando as árvores que passavam do lado de fora, com aquela atenção de quem está vendo pela primeira vez, sem saber que é pela primeira vez. Ele vai crescer sem saber que esteve aqui, ela disse, nessa fazenda, essa época toda. Mas você vai saber, disse, e um dia, quando ele tiver maior, você vai contar. Você acha que vou conseguir contar? Acho, disse sem hesitar. Acho que você já consegue contar mais do que conseguia há 10 dias. Ela ficou quieta com isso. Depois, o canto da boca dela moveu, e dessa vez foi sorriso de verdade. Pequeno, contido, do jeito dela, mas sorriso. Foi a primeira vez que eu vi ela sorrir de verdade. Durou só 1 segundo, mas aconteceu. Chegamos em Crixás às 8h40. Parei o caminhão na frente do mercadinho da Dona Geralda, que estava abrindo as portas com aquela pressa de quem abre todo dia no mesmo horário e não tem motivo para variar. Ela era uma mulher de uns 65 anos, cabelo branco preso com um prendedor de plástico rosa, avental de chita florido que eu via nela fazia décadas. Me viu sair do caminhão e franziu o senho com aquela curiosidade honesta do interior. Antônio, chamou. Que foi? Precisando de alguma coisa? Dona Geralda, a senhora pode emprestar o telefone fixo para ela fazer uma ligação rápida? A Dona Geralda olhou para Vanessa, que havia descido do caminhão com o Miguel no colo. Fez aquela avaliação rápida e silenciosa que mulher do interior faz, que lê mais em 2 segundos do que qualquer pergunta direta alcançaria, e acenou com a cabeça. Pode entrar, moça, tá lá no balcão. Vanessa me olhou antes de entrar. Pode ir, disse. Eu fico aqui fora. Ela entrou. Fiquei encostado no caminhão, olhando a rua principal de Crixás acordar devagar. Uma moto passou. Um cachorro atravessou a rua sem pressa. Uma mulher varria a calçada da casa de frente com aquela varredura ritmada e sem urgência de quem faz aquilo todo dia. Interior do Brasil de manhã cedo. Nenhuma pressa, nenhuma pretensão. A vida acontecendo no ritmo que ela mesma escolheu. Ouvi a voz dela vindo do interior da loja, amortecida pela parede. Não entendi as palavras, mas entendi o tom. Primeiro cautelosa, depois mais rápida, depois a voz quebrando ligeiro e se recompondo. Depois um silêncio que devia ser a irmã falando do outro lado. Depois, ela de novo, mais firme. Saiu depois de uns 10 minutos. Tinha olhado de outro jeito. Não sei como explicar melhor. Era o mesmo rosto, os mesmos olhos castanhos, o mesmo cansaço. Mas havia alguma coisa assentada que não estava antes, como se a ligação tivesse confirmado que havia chão do outro lado. Ela vai me esperar, disse. Bem, ela disse que... A voz travou ligeiro. Engoliu. Ela ficou preocupada. Disse que estava me procurando fazia tempo. Não disse nada.
Tem família que a gente não sabe que tem enquanto não precisa. Ela disse, mais para si do que para mim. Tem. Fomos até a rodoviária, que em Crixás é uma sala com 6 cadeiras de plástico e um guichê. Comprei a passagem. O ônibus para Goiânia saía às 10h05. Eram 9h20. Sentamos nas cadeiras de plástico. Ela com o Miguel no colo, eu do lado. O ventilador de teto girava lento, aquele giro que movimenta o ar sem refrescar. Lá fora, o sol já estava bravo de vez. Ficamos em silêncio por um tempo. Você vai ficar bem? Ela perguntou de repente. Olhei para ela. Eu é que devia perguntar isso. Já sei que eu vou. Ela disse, e havia uma convicção ali que não era arrogância. Era a convicção de quem tomou decisão e está comprometida com ela. Você que fica lá na fazenda sozinho. Eu fico bem, você fica sozinho. Esses são conceitos diferentes, disse, repetindo o que ela mesma havia me dito dias antes. Ela me olhou, reconheceu as próprias palavras. Ela concordou. São. O Miguel resolveu dar uma contribuição ao silêncio e fez um barulho que nos dois arrancou uma reação parecida, um sorriso involuntário, daqueles que o corpo dá antes da cabeça decidir. Ela olhou para o filho. Ele ficou com você no ombro aquela manhã, disse. Ficou quieto. Ficou. Ele não fica quieto com qualquer um. Ela disse. Ele escolhe. Bom critério de criança. Eu penso que é. Ficamos olhando para o Miguel, que estava olhando para o ventilador do teto com a seriedade habitual de quem ainda não tem palavras, mas tem opinião formada. O ônibus chegou às 9h55. Entrou na rodoviária rangendo. Aquele ônibus de linha de interior que já rodou demais e ainda roda mais, e parou com um suspiro de freio. Ela se levantou. Eu me levantei. Ficamos de pé, um na frente do outro por um momento que teve um peso diferente de todos os outros momentos daqueles dias. Ela estava com a mochila no ombro, o Miguel no colo, os dois me olhando, um com consciência e o outro sem, mas olhando. Antônio, ela disse, pode falar. Eu não sei como agradecer o que você fez. Ela disse, e não quero ficar tentando porque qualquer coisa que eu disser vai ficar menor do que é. Então não tenta, disse. Ela assentiu. Deu um passo na minha direção. Me abraçou. Não foi abraço longo. Foi abraço breve e firme, do lado do Miguel, que ficou espremido levinho entre nós dois, e ela soltou rápido. Mas foi abraço de verdade, daqueles que o corpo dá quando a palavra não é suficiente e o gesto é o único idioma que sobra. Dei um passo atrás. Ela se virou para o ônibus. Subiu os degraus, passou pela catraca, foi andando pelo corredor até encontrar um assento do lado da janela. Sentou. O Miguel ela colocou no colo de frente para a janela. Ela olhou pela janela e me encontrou lá fora. Levantou a mão. Levantei a minha. O ônibus fechou as portas com aquele barulho de pressão e o motor ganhou força. A fumaça preta subiu por um segundo no ar parado da manhã. O veículo foi saindo devagar, virando na esquina, sumindo por trás da parede da padaria que fica na esquina da rodoviária. Fiquei parado no meio da calçada da rodoviária de Crixás. O sol batia de frente. O ventilador lá dentro da rodoviária ainda girava no mesmo ritmo lento. Uma pomba pousou na calçada a 2 metros de mim, bicou uma migalha que não encontrou e voou embora. O caminho de volta foi mais longo do que o de ida. Não fisicamente. A estrada era a mesma. Os buracos eram os mesmos, o sol era o mesmo que havia estado lá na ida. Mas havia alguma coisa na cabeça que fazia o tempo passar mais devagar. Ou talvez fosse o oposto, talvez o tempo estivesse normal e eu é que estava devagar, ainda processando o que havia acontecido naqueles 10 dias de uma forma que eu não havia tido espaço para processar enquanto estava acontecendo. Parei o caminhão no alto da coxilha, aquele ponto onde às vezes pega sinal. Fiquei um tempo lá parado, com o motor desligado. O cerrado se espalhava em todas as direções, aquela imensidão verde e ocre e vermelha que é o centro do Brasil. As nuvens brancas do pós-chuva viajavam devagar pelo azul absurdo do céu.
Lá embaixo, no fundo do vale, eu conseguia ver o telhado de zinco da fazenda brilhando no sol. Peguei o celular. Tinha 2 risquinhos de sinal. Fiquei olhando para a tela por um tempo. Depois abri o contato do Fábio, meu filho mais velho. Fazia 3 semanas que a gente não se falava, desde uma ligação rápida em que ele perguntou se eu estava bem e eu disse que estava porque não sabia ainda que não estava. Liguei. Chamou 3 vezes. Pai! A voz dele veio com aquele ruído de cidade grande no fundo, buzina, vento, a vida acelerada de Goiânia que eu nunca consegui imaginar como vida. Fábio, tô te ligando para falar oi. Silêncio de 1 segundo. Aconteceu alguma coisa? Não, disse. Aconteceram várias, mas tô bem. Só queria ouvir sua voz. Outro silêncio. Esse foi mais longo. E eu entendi, nesse silêncio, que meu filho estava calibrando porque aquela frase não era a frase que eu costumava usar. Pai, ele disse, e a voz dele tinha descido meio tom. Tô bem, repeti. Prometo. É que tive umas visitas aqui na fazenda essa semana. Me fez pensar em coisa. Em vocês. Visitas quem? Um dia eu te conto direito, disse. É longa a história. Pai, ele disse de novo. Dessa vez não era pergunta. Era só o nome, dito do jeito que filho diz quando quer dizer coisa maior que o nome. Fábio, você devia vir para Goiânia um fim de semana. Fui para recusar. O reflexo de recusar estava pronto. Aquele reflexo construído em 3 anos de me enraizar na fazenda, como se sair dela fosse trair alguma coisa. Mas o reflexo não saiu. Pode ser, disse. Silêncio de surpresa do outro lado. De verdade? De verdade, disse. A fazenda fica 2 dias sem mim. O gado sobrevive. Ouvi ele respirar diferente do outro lado. Você tá bem? Disse, mas dessa vez era afirmação. Tô aprendendo a estar, corrigi. Ficamos falando por uns 20 minutos. Ele me contou do trabalho, de uma namorada nova que eu não sabia que existia, de um problema com o caminhão que havia resolvido na semana anterior. Eu ouvi tudo com uma atenção que eu reconheci como sendo diferente da atenção que eu costumava ter nessas ligações, que era a atenção de quem está presente, mas não está de verdade. Dessa vez eu estava de verdade. Quando desligamos, o sinal caiu logo em seguida, como se tivesse esperado o momento certo. Fiquei mais um tempo no alto da coxilha. Quando cheguei na fazenda, o silêncio me recebeu como sempre. A casa grande, a varanda, o galpão, o açude lá no fundo brilhando no sol. O Barroso, no pasto de cima que levantou a cabeça quando ouviu o caminhão e depois voltou a pastar com a indiferença característica. O cachorro que latiu uma vez e veio até mim com o rabo balançando. Entrei pela cozinha. A caneca azul ainda estava no lado do meu prato. Peguei ela. Fiquei olhando para ela por um tempo. Depois fui até o armário e coloquei ela dentro, no primeiro prateleira, do lado das outras canecas. Não era enterrar. Era só colocar no lugar certo. Fui até a sala. Olhei para as fotos. A Marlene estava lá, num porta-retrato de madeira em cima da mesinha. Aquela foto que eu tirei num domingo de festa em Jaraguá, 2 anos antes do fim. Ela com o vestido azul que eu gostava. E o sorriso, que era o sorriso que só aparecia quando ela estava realmente contente, sem performar nada. Fiquei olhando para ela por um tempo. Você teria gostado dela, disse. Da Vanessa. Você teria enxergado de cara o que eu demorei dias para enxergar. O silêncio não respondeu. Mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio com textura, com presença. O tipo de silêncio que tem alguém dentro, só que em outro idioma. Fui até o corredor. Parei na frente do quarto dela. O quarto da Marlene. Fechado há 3 anos. Pousei a mão na maçaneta. Não abri. Não era a hora ainda. Eu sabia que não era a hora ainda, mas a mão na maçaneta já era coisa que não havia acontecido em 3 anos, e isso já era movimento, já era diferente de estar parado. Soltei a maçaneta, voltei para a cozinha. À tarde, fui até o pasto. Consertei a cerca que o boi havia forçado de novo, o mesmo trecho que eu havia consertado na semana anterior. Enquanto trabalhava, com as mãos no arame e o sol nas costas e a poeira vermelha assentando nos ombros,
Fui pensando naquilo que Vanessa havia dito naquela noite de temporal, que ela tinha medo sem chão e que agora tinha pelo menos um lugar onde colocar o pé enquanto ficava com medo. Pensei que ela havia dito isso sobre a fazenda, sobre mim, e depois pensei que eu, sem perceber, havia precisado da mesma coisa. Havia passado 3 anos sem chão, afundando devagar naquela solidão que não era paz, mas que eu havia confundido com paz, porque era quieta. Havia precisado que alguém aparecesse, nem que fosse por 10 dias, para me mostrar que eu ainda tinha capacidade de cuidar, de escolher, de estar presente de verdade em alguma coisa que não fosse a rotina anestesiada que eu havia construído em volta de mim como proteção. O boi que havia forçado a cerca ficou do outro lado me olhando enquanto eu trabalhava, com aquela placidez de animal que não tem pressa nem culpa. Você não aprende, falei para ele. Ele me olhou. Eu também não aprendo fácil, completei. A gente tem isso em comum. Continuei trabalhando. O sol foi baixando. As cigarras foram aumentando o barulho até ficarem ensurdecedoras. Aquele zoom que envolve tudo, que entra pelos ouvidos e ecoa por dentro. E que eu aprendi a amar porque prova que a vida continua mesmo quando não deveria, mesmo quando a gente acha que acabou. Mesmo no cerrado seco e no cerrado encharcado e no silêncio e na tempestade. As cigarras não param. Terminei a cerca. Juntei os alicates e o resto do arame. Fui voltando pelo campo com o sol quase no horizonte, a sombra do meu corpo se esticando comprida, na terra vermelha à minha frente. A fazenda estava lá, do mesmo jeito que sempre estava. A casa grande, o galpão, o açude, o telhado de zinco que brilhava no último laranja do entardecer. As árvores do quintal balançando no vento que havia voltado, leve agora, o vento de fim de tarde que cheira a capim e a terra que esfria. Entrei, fiz café. Sentei na cadeira de frente para a janela, que era a minha cadeira, e tomei o café olhando o quintal escurecer devagar. A casa estava quieta, mas era uma quietude diferente da que eu havia deixado 10 dias atrás. Não era o silêncio grávido de ausência, era o silêncio de depois. De depois de coisa que aconteceu e que deixou marca, que mudou a qualidade do ar do lugar, que prova que ali houve vida e que vida deixa rastro mesmo quando vai embora. O relógio do corredor foi marcando as horas. Lá fora, as primeiras estrelas apareceram no céu limpo de Goiás. Aquelas estrelas de interior que ficam baixas e pesadas, como se estivessem quase dentro do alcance. Pensei em Vanessa chegando em Goiânia, na irmã esperando no terminal, no Miguel dormindo no ônibus, a cabeça balançando com o movimento, sem saber que estava chegando em algum lugar. Pensei que estava bem, que eles estavam bem. Não com a certeza de quem sabe o que vem pela frente, porque ninguém sabe. Com a certeza de quem viu alguém encontrar o chão e dar o primeiro passo sobre ele. 3 dias depois, o celular vibrou no bolso às 11 da manhã. Eu estava no galpão. Era uma mensagem. Número com DDD de Goiânia que eu não tinha na agenda. Chegamos bem. A Beatriz me recebeu. O Miguel tá dormindo no quarto dela como se fosse dono. Obrigada, Antônio. Por tudo. Li 3 vezes. Depois coloquei o celular no bolso. Continuei o que estava fazendo. Mas fui fazendo com aquela leveza que aparece quando a gente recebe confirmação de uma coisa que precisava confirmar. Não alívio exagerado, só a leveza de saber. À tarde, quando voltei para casa, fui até a sala. Olhei para a foto da Marlene. Peguei ela. Não tirei do lugar. Só peguei na mão, segurei por um momento, olhei para o rosto dela com aquela atenção que eu estava aprendendo a ter de novo e coloquei de volta. Fui para o corredor. Parei na frente do quarto dela. Dessa vez, coloquei a mão na maçaneta e abri. A porta girou devagar. O quarto estava escuro, as venezianas fechadas, cheirava a tempo parado, a guarda-roupa antigo, a lavanda muito distante e muito dentro da memória.
As coisas dela estavam como ela havia deixado: a escova na penteadeira, o terço pendurado na cabeceira, o vestido azul dobrado em cima da cadeira do canto, onde ela havia colocado na última noite. Fiquei parado na entrada. Não entrei ainda. Só fiquei olhando por um tempo, com a mão ainda na maçaneta, deixando o quarto existir na minha frente, sem precisar fazer nada com ele ainda. Depois fechei a porta. Mas fechei diferente de todas as outras vezes. Fechei sabendo que ia abrir de novo, que não sabia quando, mas que ia, que havia alguma coisa dentro daquele quarto que eu ainda precisava visitar e que agora eu sabia que ia conseguir fazer isso sem quebrar. Fui para a cozinha, fiz o jantar, comi sozinho na minha cadeira, de frente para a janela do quintal, como sempre. O silêncio da casa estava lá. Mas eu estava diferente dentro dele, não curado, não resolvido, não terminado, diferente, como terra depois da chuva, que não é a mesma terra de antes, que absorveu o que caiu, e agora tem outra consistência, outro peso, outra capacidade de fazer coisa crescer. As cigarras cantaram até tarde, e eu ouvi. Fim. Ela foi deixada para morrer na estrada. Mas o fazendeiro chegou a tempo. Uma história sobre o que acontece quando a gente para de só sobreviver e começa, com medo e com fé, a viver de novo.